Olá, bom dia! E hoje com a história bíblica eu venho trazer a história que se conta no livro de Romanos. Essa história é logo no versículo 4, ela é de 1 a 25. Vai nos ensinar sobre a fé. Aí quando a gente fala de fé, a gente vai falar aqui de Abraão, né? Abraão, um líder religioso, um mega empresário. Ele é dos homens mais inteligentes, mais estrategistas do que se ouvia falar. Tanto quando... quem lê essa história de 1 a 25, é uma história que fala sobre a trajetória de Abraão em referência à estratégia. E quem ele se aliava para ele poder aniquilar o que? Aos inimigos da fé. Essa história fala bem claro sobre os inimigos da fé. Porque a humanidade continua, né? As pessoas nascem e existe o que? As transgressões das pessoas, né? As riquezas continuam, os negócios continuam, porque Abraão era um executivo de negócios, né? Então ele era do ângulo azul da maçonaria, ele era muito aliado dos ingleses. E os ingleses eram mestres em espionagem, em montar cenário, em montar como é que é a face, né? E ele tinha que ter esse cuidado. Porque desde aquela época, muitos inimigos copiavam às vezes, seguiam os ricos e queriam copiar essa trajetória para poder até entrar. Ainda não tinha como ainda aquele biometria, né, que a gente tem, né, a biometria, não existia. Então era na força mesmo de Deus, né? Tanto que quando fala Abraão era ligado aos templos sagrados, né? E também eles eram aliados dos egípcios, Abraão, os judeus. Tanto que casou com a egípcia, Agar. E aí teve Ismael. E teve outro filho também. Então, essa trajetória de Abraão como um líder também religioso e um líder de estratégia, porque ele aniquilava o mal. Aqueles que talvez roubaria, né? Talvez disfarçaria e queria roubar a face das pessoas para poder obter, entrar. Antigamente existia o banco, aí o chefe tá chegando, aí só uma pessoa igual o chefe, não tinha biometria, aí passava e poderia ter acesso aos cofres e ali senha e roubar, e tem documentos e saber onde estavam os ricos. Já naquela época se preocupava que as pessoas podiam ter disfarçar qualquer coisa e através do banco existia o cadastro, né? A gente lembra da igreja, já existia Pedro. Para você cadastrar na igreja tinha que ter os seus dados. Então, muitos tinham os dados e queriam o quê? Na casa dos ricos. Aí, aquela pessoa usa aquela roupa. Onde que a pessoa compra? O cabelo daquela pessoa, tinta, a trajetória, o que ela come. Já existia isso aqui. E quem era mestre muito nisso eram os ingleses mesmo. Era mestre em setor de espionagem. Então, quando Abraão fala aqui, ele deixa essa história bem clara, até para que o que se aconteceu aqui, né, no livro de Romanos, há tantos anos, e seria se perpetuar. Tanto quando ele fala que sabe por que seria se perpetuar, para a gente não ignorar que as tradições existem, o pecado existe, que Deus falaria com Abraão, que é para ele ter fé, esperança e saber que eles têm que continuar a seguir em frente. Que a gente não pode tomar uma ação e não ver o que acontecia no passado, se acontece também no presente também. Eu vou ler aqui para vocês, para poder ainda contar mais essa história sobre um dos maiores estrategistas, né, em termos de espionagem e conseguir solucionar os problemas, né, ajudar as pessoas que estavam ali referente sim a Al-Qaeda, né, ao Hezbollah e também a liderança da maçonaria, sim. Eu vou ler. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos por ter alcançado Abraão? Que diremos? Só nos amamos sim ao líder religioso Abraão, né? Nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Bom, quem entende esse texto vai dizer que Abraão, ele quis deixar bem claro que ele não tomava frente de Deus.
que Deus era o centro do universo, da mente dele e daquele que estavam ao redor dele. Então Abraão selecionava mesmo os crentes, cristãos, profeta do alporão, pessoas que seguiam a Deus, aqueles que tinham seguimento de Deus em primeiro lugar. Não daqueles que viriam, mas sim de Deus. Ele colocava Deus como sendo o seu Senhor, e também ele só ficava com aqueles que serviam a Deus mesmo, né? Porque Abraão entrava no terreno do inimigo, né? Ele lutava com os demônios, com o próprio diabo, como a Bíblia relata. Abraão tinha um poder, um homem amado, né? Amado de Deus, né? Deus falou: Abraão, eu te mostrarei uma terra onde mana leite e mel, para onde você vai lá? E vai prosperar a tua descendência. Como Deus fala: Abraão, dá para contar as estrelas? Ele falou: estou contando. Então, não dá para contar, assim será a sua descendência. Então, seria um homem aplausível até diante daqueles que eram donos do templo sagrado? Porque já eram homens poderosos, dominantes de terra. Então, eram aqueles que Abraão seria o homem em que os donos do templo confiavam mesmo, né? Abraão estava ali com eles, aí ele ganhou forte aliado dos egípcios, dos ingleses, dos franceses, do próprio romano, da própria Itália. Que a Itália também era mestre em arte, né, em mosaica, e ali começou aquele setor de cirurgia. Nessa parte aqui do romano começou a cirurgia de face, porque não tinha também. Começou assim, falava modelar, né? A pessoa ela começou a cirurgia, modelar. E os egípcios eram expert em cirurgia. E até hoje, os melhores cirurgiões do planeta são os egípcios. Depois são os ingleses e os italianos também, são muito dominantes de cirurgia. E aqui também relata o povo hebreu também, questão de cirurgia, tanto de cirurgia de face, de mão, a gente vai ver várias coisas. Então, aqui eles começaram a pedir a Deus, a buscar a Deus no templo sagrado, o que seria? Aí começou, qual o nome que se daria? Seria cirurgião, que aí teria que montar hospital, e de rosto, de face, porque eles sabiam que no futuro eles sim precisariam disso, sim, de talvez, aí fez aquela novela O Clone, né, o movimento ao perder, tanto que os egípcios entraram, né, em ação. Isso que eu tô falando é bíblico, eu tô falando a verdade. Então aquele clone, porque poderia existir sim, que eles oravam a Deus e Deus revelando ali que poderia as pessoas querer roubar as faces dele para poder entrar no setor, na empresa e ter acesso aos bens, às coisas, falar, não, aquela pessoa ali, né, fulano, é todos igual, e quem é quem? Porque não existia biometria. Então, essas coisas foram modernizando, graças a Deus, né? Hoje a gente tem biometria, hoje as pessoas pedem muitos documentos, né? Quando a gente vai no banco, as pessoas pedem número disso, número daquilo, e a gente tem que dar, porque a gente é rico. Aqui Abraão, ele não largaria Deus, abrir mão de Deus, nem dos poderes celestiais da terra de jeito nenhum. Tanto que ele se aliou aos egípcios, que eram os melhores em termos de começou a cirurgias, né? Cirurgia de face, cirurgia de mama, de beleza. Então, ele se aliou a disso. Então, aqui fala também sobre a incredulidade e para fortificar a fé. Quando a gente olha, sabe da maçonaria, de algumas pronúncias, incredulidade, lá em Bagdá existia muita, eles acreditavam que as pessoas eram incrédulas. Aí tinha, Abraão era muito coligado a Bagdá também. Então Bagdá, ele montou ali também o setor da biometria. Então foi Bagdá. Mas bem, já era o projeto que eles estavam projetando, assim, sobre a incredulidade. Então, quando Abraão revelou que as pessoas poderiam roubar a nossa face, ali todo mundo começou os poderosos, e começaram até os reis, os príncipes e as pessoas nobres, a fazer o que eles iam para melhorar, se aperfeiçoar. Então, ali, os egípcios foram mestres junto com os ingleses sobre a face, os romanos, e Bagdá fez cadastrando a biometria.
até da identidade, que não tinha. Então, foi Bagdá que criou, né? O setor da biometria que a gente tem hoje na identidade, que a gente tem no banco. Então, porque eles também falavam assim, Senhor, dá-lhe uma coisa, né? As orações, imagina de Bagdá, para conseguir isso. Que nós vamos aniquilar a incredulidade. Tanto que aqui fala bem no texto, quem lê essa história, para a nossa descendência futuro, que será do nosso reino? E aí eles, como eles eram da eletrostática, eles conseguiram fazer a biometria. Bem assim, uns 80 anos ainda, eles começaram após essa conseguiram a biometria. Então demora, algumas coisas demora, por isso que a gente tem que ser rápido, né? Algumas coisas demoram às vezes 80 anos, e a gente tem que cuidar da nossa vida, da nossa saúde, até para encontrar essa salvação, né? Então, essa história que eu venho contar para vocês, que Abraão, como relata assim a própria escritura, e a gente fala escritura em relação à Bíblia, como ele deixou bem claro, é que os servos leriam a Bíblia e saberia que eles também passaram por isso também, né? As pessoas tentam roubar as fases para adquirir os bens. E aí a trajetória do servo de Deus, né? Orando conseguiu, Bagdá conheceu a biometria, Abraão conseguiu a modelagem da face, porque às vezes tinha muita dor quando a gente tinha perdas, né? E às vezes a gente não quer perder, por isso que a gente ora para poder vir igual, ou é semelhante, aí muda um pouquinho, porque as lutas são grandes do servo de Deus. Aí no final ele coloca que ele tinha perdido Jesus. E aí, para vir Jesus, não tinha mais Jesus. Foram então uma dor, que Jesus ali estava no meio também, orava, setor de banco, né? A gente vai ver também os digitais, que o povo hebreu também mexe com tecnologia, aquela código de barra, né? Aí foi o povo hebreu que inventou isso desde essa época aqui. Você vê essas coisas, tecnologia que a gente pensa, não é de agora, não. Desde essa época já existiu que as tecnologias, né? Às vezes para você montar um aparelho de ponta, às vezes para fazer uma cirurgia aqui, ou laser, tem que ter a tecnologia. E lá eles oravam para que a tecnologia pudesse estar na mão deles, porque eles iam como aniquilar a incredulidade, as transgressões, e eles iriam trabalhar com a medicina, né, para ressuscitar os mortos. A gente vê que quando a pessoa tem um infarto, dá aquele aparelho, ressuscita. Então, que eles iam crer, ali os profetas do Alcorão, que eles iam ressuscitar os mortos. Então eles tinham ousadia naquilo que eles falavam com Deus, que eles não abririam mão dos cristãos, dos crentes, dos evangélicos, porque sabia que tinham poder e eles podiam conseguir a graça, o poder daquilo que eles estavam precisando em relação à segurança da própria vida deles. Um beijo e um bom dia para vocês.